precisamos falar da faixa de Gaza, um território palestino que faz fronteira com o Estado de Israel. A faixa de Gaza, nesse atual momento, enquanto a guerra entre Hamas e Israel vem se desenrolando, a faixa de Gaza se tornou palco dessa grande e grave tragédia. Eu já quero salientar aqui e deixar registrado que os dois lados possuem culpabilidade nesse processo de guerra. E cabe você, de fato, compreender o que está acontecendo nesse atual cenário, para aí, talvez sim, talvez não, aí é com você tomar, de fato, ciência e opinar, tá? O meu propósito aqui é conseguir te entregar um conteúdo valioso hoje, analisando a perspectiva da geografia dentro do território da faixa de Gaza. Então, separei alguns pontos, são informações, algo concreto, algo que, se você entrar em qualquer site de notícia, você vai, de fato, se confrontar com essas informações. São fatos. Então, por favor, vamos racionalizar nesse momento para você, de fato, conseguir segurar um pouquinho da sua emoção para fomentar a sua opinião com base em fatos. Vamos nessa? Primeiro ponto é entender a localização da faixa de Gaza. Quando nós falamos em geografia, nós falamos no objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico. Então, eu separei para você esse primeiro mapa que já está aqui, para você compreender a localização do território de Gaza. Preciso deixar registrado aqui que a faixa de Gaza é território da Palestina, assim como a Cisjordânia. Então, nesse mapa aqui, de repente você que está me ouvindo aí no podcast não consegue visualizar, mas pensa comigo, visualiza o território de Israel e pensa que a nordeste de Israel, que seria aqui, nordeste de Israel, eu tenho um território da Cisjordânia, que é território da Palestina. E aí a oeste, vamos colocar assim, ó, aqui, ó, a oeste do território de Israel, eu tenho o território da faixa de Gaza, que também é território da Palestina. A grande diferença entre Cisjordânia e território da faixa de Gaza, os dois são palestinos, a grande diferença é que a Cisjordânia tem um governo que dialoga com Israel. O governo lá que dialoga com Israel é o Fatah. Em contrapartida, na faixa de Gaza, nós temos o governo do Hamas, que não tem diálogo com Israel. Acredita na luta armada como solução para a questão que envolve a população palestina e israelense. Ponto. Registrado isso, vamos olhar para a faixa de Gaza e começar a compreender cada vez mais o seu território. Bacana? Eu peguei um mapa anterior aqui, ó, só para você ter uma noção do tamanho, do minúsculo tamanho que é a faixa de Gaza. Quando você pega ali São Paulo, tem pouco mais de 1.000 quilômetros, né, quadrados, e o Rio de Janeiro, um pouco mais aí de 1.200 quilômetros quadrados. A faixa de Gaza é uma extensão de terra com 365 quilômetros. 365 quilômetros, tá? Quadrados. Bom, é um território bem pequeno e você pôde perceber aqui pela análise do mapa que é um território, além de pequeno, é um território estreito. Tem aproximadamente a sua extensão, vamos colocar uma extensão latitudinal, sentido norte-sul, pouco mais de 40 quilômetros, tá? E na sua extensão longitudinal, ou seja, de leste a oeste, lateralmente, nós temos aí uma projeção com aproximadamente 15 quilômetros. É um pequeno território. E quando a gente fala em pequeno território, é importante a gente compreender, primeiramente, a sua população. A população da faixa de Gaza, segundo os dados de 2020, circula em
2 milhões de habitantes, um pouco mais aproximadamente. Hoje, 2023, a gente já consegue falar em 2,3 milhões de habitantes. Ou seja, tem bastante gente em um espaço curto. Cerca de 44% da população que vive em Gaza é uma população muito jovem, com menos de 14 anos de idade, segundo o dado do Index Mundi. Gente, uma população muito jovem. A média de idade da população da faixa de Gaza circula entre 17 a 19 anos. Uma população muito jovem. E a gente ainda nem pode enquadrar essa faixa etária de 14 anos como uma população economicamente ativa, diga-se de passagem, tá? Outro ponto crucial quando a gente analisa a população da faixa de Gaza é entender que cerca de 80% da população que vive em Gaza precisa de ajuda humanitária para de fato sobreviver. Isso revela para a gente um dado importante e uma conclusão. A população vive sim em uma condição de pobreza. Dados da ONU, tá? A Organização das Nações Unidas, 80% da população de Gaza precisa de ajuda humanitária para sobreviver. Quando você tem um território com 2,3, 2,2, enfim, pouco mais de 2 milhões de habitantes, vivendo em um espaço que está aqui o território de 365 quilômetros quadrados, você consegue apurar uma densidade demográfica. O que é isso, Rodrigo? É quando eu pego a população e divido pelo território. Vou fazer uma conta simples aqui para você, né? Olha para cá. Quando eu pego a população, dá uma olhada aqui, e você que está acompanhando via Spotify, podcast, vamos pegar assim, ó. Quando eu pego a população, cerca de 2 milhões de pessoas, e divido pelo território, 365 quilômetros, eu tenho uma densidade demográfica de 5.610. O que isso significa? Que a cada 1 quilômetro quadrado eu tenho pouco mais de 5.600 habitantes. É muita gente em pouco espaço. É uma das maiores densidades demográficas do mundo, se não a maior. E aí você também precisa colocar na equação que 77% da população vive em área urbana. Ou seja, quase ninguém na faixa de Gaza vive no espaço rural. A gente consegue conectar essa ideia com a perspectiva climática, porque é uma área desértica, com solo arenoso, com solo com baixíssima produtividade, com baixíssima condição de fertilidade. Então é uma área que você tem dificuldade em desenvolver qualquer tipo de cultivo agrícola devido à condição climática que vai impactar diretamente também na condição do solo. É uma área extremamente seca, com clima desértico, árido e semiárido. Sendo assim, nós temos um grande problema no fornecimento de água. A umidade lá é algo que de fato é escasso. Poucas pessoas vivendo no campo, a maior parte da população está vivendo em cidades. E aí você pega essa média de 5.000, mais de 5.000 pessoas a cada quilômetro quadrado. É uma grande aglomeração urbana, tá? Eu já disse para você que faz parte do território da Palestina juntamente com a Cisjordânia. É importante destacar que em 2007, o Hamas, como eu disse para você, é um grupo, uma organização com seu braço político, com seu braço militar armado, que acredita na luta armada como solução para esse conflito, para essa questão, tá? E tem países sim que classificam como terroristas e outros não. Eu deixo isso para você. Eu só estou entregando os fatos e aí você tira a sua conclusão do que de fato é ou não uma prática terrorista. Lembrando que no final aqui eu vou deixar o vídeo trazendo toda a análise um pouco mais densa de Hamas e Israel, um vídeo que eu publiquei essa semana para vocês, tá? Vai ficar como sugestão na descrição desse vídeo e também na tela final desse conteúdo. Bom, Hamas, fato é que ele assume o território da faixa de Gaza em 2007 e a partir daí Israel faz todo um processo de retirada
dos poucos que viviam no território da faixa de Gaza. Então, há uma grande retirada da população israelense que ainda vivia na faixa de Gaza quando Gaza estava sob o domínio de Israel. Então, hoje eu posso afirmar para você que não tem judeu vivendo em território da faixa de Gaza. É um predomínio ali da população palestina. Esse é um outro ponto. Bom, a partir daí, quando o Hamas assume, Israel faz um bloqueio total da região da faixa de Gaza. Então hoje Israel tem um bloqueio total da faixa de Gaza na sua saída para o mar Mediterrâneo, que fica aqui, ó, a oeste, tá? Israel faz um bloqueio também do espaço aéreo, Israel comanda e diz o que pode ou não sobrevoar Gaza. E Israel também faz um grande bloqueio, um cerco aqui na fronteira da faixa de Gaza. Lembrando que fronteira é um termo utilizado quando você tem uma área limítrofe entre dois países, e Gaza é um país, de fato, a Palestina. E aí tem, sim, um grande debate sobre Palestina é um país ou não é um país, é um Estado independente, não é um Estado independente, enfim. Só para você entender o conceito do uso de fronteira aqui dentro, tá? Quando eu falo nesse cerco, eu estou falando aqui de um grande cerco, muro e um grande cerco aí de ferro mesmo, monitorando toda a fronteira de Gaza. Eu quero que você entenda que a população de Gaza não tem o direito de sair desse território. Nem entrar, nem sair, tá bom? Porque Israel monitora toda a fronteira terrestre, limitando sim a entrada e a saída. De pessoas, então, nem se fala, mas também de alguns suprimentos que nós vamos ver ainda na continuação. Bom, um panorama geral para você compreender a questão da faixa de Gaza. E agora vem algumas questões importantes. Por um exemplo, essa semana Israel já disse que iria bloquear o fornecimento de alimentos, de água e de rede elétrica, né? E eu quero que você entenda que existe sim crime de guerra sendo praticado pelo Hamas e também por Israel. Que isso fique claro aqui. Eu não quero que você comece a partir aí da sua análise a pesar qual vida vale mais e qual vida vale menos. A vida tem um único peso e ponto, tá bom? Mais um ingrediente aí para você concluir ou gerar a sua grande análise sobre esse tema, tá? Mas fato é que quando nós falamos em eletricidade na faixa de Gaza, Israel é a grande fornecedora com cerca de 144 megawatts. Egito fica com cerca de 17, a União Europeia, que tem algumas usinas dentro da faixa de Gaza, fornece até 80, tá? Questão alimentar, Rodrigo. Segundo a ONU, cerca de 61% da população vive com insegurança alimentar, ou seja, é você basicamente acordar e não saber se você tem condições de realizar refeições ao longo do seu dia. Eu disse anteriormente que a população de Gaza precisa de ajuda humanitária, tá? Principalmente na questão de alimentos. Esgoto e água, cerca de 80% da população consome uma água inapropriada ou imprópria, segundo a Organização Mundial da Saúde, tá? Como eu disse, gente, Israel faz todo esse controle do que entra e do que sai na faixa de Gaza e muitas vezes não permite muitas coisas entrarem, justificando aí de diversas formas, mas fato é que essa semana Israel, em resposta ao ataque do Hamas, no sábado, dia 7, promoveu e vem promovendo uma série de ataques à população da faixa de Gaza, tá? Diga-se de passagem, o Hamas tem, sim, muitos túneis construídos na faixa de Gaza, e a partir desses túneis que Hamas construiu na faixa de Gaza, nós temos a entrada de alimentos e também armamentos. Diga-se de passagem, isso precisa ficar registrado aqui. É sempre muito perigoso para Israel realizar uma incursão em terra com seu exército, porque você vai fazer uma guerrilha dentro de um território altamente urbano, com o Hamas tendo total treinamento e propriedade dentro desse espaço. Então é algo que Israel não quer, mas que dificilmente Israel não vai realizar nessa altura do campeonato. O fato é que ao longo dessa semana já tivemos bombardeios intensos realizados por Israel dentro do território da faixa de Gaza. E aí nós tivemos algumas
tá? Milhares de baixas de civis. Enquanto eu estou gravando esse conteúdo, as baixas continuam a acontecer porque o ataque de Israel está sendo maciço dentro do território da faixa de Gaza. E aí, gente, civis, ou seja, a população que não tem absolutamente nada a ver com isso, paga o preço. Isso vale para os dois lados. A população civil de Israel pagou um preço com o ataque do Hamas e agora Israel vem colocando a população da faixa de Gaza inocente pagando um preço com ataque, tá? Um bombardeio. A impressão que eu tenho é que se continuar assim a faixa de Gaza vai ser reduzida a pó. O bombardeio hoje Israel realiza em faixa de Gaza um ataque dos dois lados sem precedente algum, tá? Bom, respira um pouco, mais um conteúdo denso, trazendo análises para você da faixa de Gaza. Agora você já sabe o que é a faixa de Gaza, a localização da faixa de Gaza, lembrando que ao sul faz fronteira com o Egito, na região conhecida como Península de Sinai. Então espero que com esse conteúdo você agora tenha uma dimensão do que é a faixa de Gaza e da relação da faixa de Gaza com o território de Israel, tá? Você vai com certeza ter muitas notícias sobre a faixa de Gaza ao longo dessa semana, porque nesse momento é lá que se apresenta o foco desse conflito, tá bom? Bom, acho que no mais é isso, deixa aí o teu comentário e me ajuda, né? Me ajuda curtindo esse conteúdo para o YouTube entender que esse vídeo é top demais e distribuir para cada vez mais pessoas, tá? Deixa teu comentário sempre de forma respeitosa, como vem sendo, tá? A crítica ela é muito válida e quando eu me coloco aqui no movimento de gerar conteúdo para vocês, eu sei que muitas críticas vão aparecer e terão pessoas que vão validar e falar, cara, que incrível e tudo mais. Eu tento sempre ser o máximo imparcial possível. Esse é o meu compromisso. Tento muito sempre te entregar o conteúdo para você entender de fato o que vem acontecendo e o resto é contigo. Eu não vou colocar aqui o que eu penso, o que eu acho. Eu deixo isso para você. Eu quero que você entenda que o GEO Brasil é um meio de comunicação para você. Um meio de comunicação com análise de estudo denso. Um assunto que eu trabalho em sala de aula todos os anos. Trabalho, sim, em sala de aula, professor, regente de turma, de cursinho preparatório, por aí vai. Todos os anos é um conceito que nós, professores de geografia, querendo ou não, trabalhamos em sala de aula. Então são mais de 10 anos trabalhando esse conteúdo em sala de aula e trazendo aqui para você essa perspectiva imparcial é o que eu tento ser. Tá bom? Logicamente, estou sendo aí massacrado nas redes sociais e também aí muito aplaudido. Muita gente está gostando desse conteúdo que eu estou produzindo e eu estou aqui para te apresentar sempre os lados de uma mesma história para você, repito, tirar a sua conclusão. Cabe lembrar aqui que na descrição desse vídeo eu vou deixar o nosso grupo gratuito no WhatsApp. Lá eu vou divulgando conteúdo de geopolítica e atualidade para você, então vem estudar com a gente, aprender com a gente, lá eu vou divulgando e compartilhando esses materiais que eu estou produzindo. É um grupo 100% gratuito. Se você quer ter acesso a esse mapa mental, esse material que eu estou produzindo, clica aqui e vem para o nosso grupo de estudo, tá bom? Bom, gente, acho que no mais é isso. Um beijo no teu coração. Amanhã eu volto, vai ter conteúdo todos os dias dessa semana. Tá? Deixa o teu comentário, curte, compartilhe, faz a sua inscrição. Pega esse link aí e vai distribuindo nos grupos de WhatsApp. Combinado? Um beijo no teu coração. Amanhã eu volto. E parabéns por vir até aqui consumir conteúdo. Mas é isso. Até amanhã. Valeu!